Olá, concurseiro. Vamos dar continuidade aí à análise da parte especial do Código Penal. Em específico, na aula de hoje, nesse aulão de véspera preparatório para o concurso delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná, concurso esse que consta aí 18 mil inscritos, né? Então veja que é uma carreira bem almejada, existe bastante gente se preparando, mas eu tenho certeza que você, né, com essas aulas e com o seu estudo, com a sua dedicação, você já está com um pezinho lá na segunda fase. Essa abordagem que é feita hoje, inclusive, também vai te dar um respaldo para você se orientar na segunda fase, né? Que com certeza você vai estar lá marcando presença também. Então veja, essa prova, né, objetiva, é importante o candidato reforçar a leitura de lei e a resolução de testes. É importante o candidato ler a lei seca mesmo da lei, porque muitas vezes a banca examinadora, nesse caso é a UEL, a Universidade Estadual de Londrina, em provas objetivas costumam fazer o famoso copiar-colar, né? Ou seja, vai lá, pega a letra da lei, coloca na prova e transforma aquilo numa pergunta. Então, além das dicas que nós estamos dando aqui, leitura de legislação para essa primeira parte, primeira fase, que é a fase objetiva, e também a resolução de testes, são aí, a estratégia indicada para você ter sucesso nessa primeira fase. Veja, direito penal, parte especial, segundo aulão de véspera. Vamos dar uma olhada nos crimes contra o patrimônio, né, que é um capítulo que interessa muito aos concursos em geral. Né? No caso do concurso para delegado de polícia, existe sim, né, uma tradição de se perguntar dos crimes contra a vida, né, e dos crimes contra o patrimônio, porque são crimes que o delegado de polícia, né, ele tem contato no seu dia a dia, né, no atendimento que ele faz na delegacia, muitos crimes contra o patrimônio. Então a gente vai ter um especial destaque para esse capítulo dentro da parte especial do Código Penal. Crime contra o patrimônio. Vamos destacar alguns, né? O crime de furto, artigo 155 do Código Penal, ele vai ter diversas modalidades, o legislador, ele separou algumas modalidades. Nós temos o furto simples, né? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, né? Esse é o furto simples, ou seja, aquele que não é qualificado, aquele que não é privilegiado, é simplesmente o furto, né? Que se destaca lá pelo verbo subtrair. Subtrair é a famosa tirada, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém olhando, e acaba tirando dali. Subtrair é tirar as escondidas, no caso do furto, tirar as escondidas. Mas é importante lembrar, subtrair, lembra da sua professora de matemática, subtrair é diminuir, né? Subtração, adição, multiplicação, subtrair é diminuir. Diminuir o quê? Diminuir o patrimônio da vítima para acrescentar no seu patrimônio, ou no patrimônio de terceiro. Subtrair para si e para outrem. É o que, né, se chama ali o para si ou para outrem, elemento subjetivo do injusto, dolo específico para os mais antigos, né, que chama isso de dolo específico, mas esse é o crime de furto simples. Subtrair para si ou para outrem. Subtrair o quê? Qual que é o objeto material do furto? Coisa alheia móvel. Coisa alheia, ou seja, não existe subtração de coisa própria, né? E também, subtração de coisa comum não é no artigo 155. Subtração de coisa comum é no artigo 156. Coisa própria não é crime. Subtrair coisa própria, então é impossível. Mesmo porque subtrair, como eu falei ainda há pouco, é diminuição. Como é que eu diminuo de mim para mim mesmo? Então, subtrair coisa própria não tem como. Agora, tem como subtrair coisa comum, né? O condômino do prédio que resolve pegar algum aparelho ali do prédio e levar para a sua residência, para o seu apartamento. Ele acabou de praticar um furto de coisa comum, artigo 156. Voltando para o furto simples, subtrair coisa alheia móvel, coisa alheia móvel. E é bom, né, você destacar que, diferente do que acontece lá no direito civil, né, aqui, por exemplo, né, lá no direito civil existe um outro tratamento. As árvores, por exemplo, são consideradas coisas alheias móveis a partir do momento que eles são arrancadas do solo. Né? Então não existe aquelas equiparações que existem em direito civil, né, que fala que a árvore é considerada coisa imóvel e tal. Isso falando como exemplo, né? Mas existe sim, né, coisa alheia móvel, mobilidade no sentido físico, não no sentido jurídico. Mobilidade no sentido daquilo que você pode levar de lá para cá sem destruição. Então o objeto material do furto é coisa alheia móvel e o dolo especial, né, o dolo específico, subtrair para si ou para outra. Essa é a análise do furto simples. É bom lembrar que dentro do furto simples você encontra algumas figuras, algumas criações da jurisprudência. O furto de bagatela, por exemplo. O que é o furto de bagatela? É a aplicação do princípio da insignificância. O objeto que foi subtraído, o valor dele é tão irrisório que nem chega a ter alguma implicação de ordem patrimonial no patrimônio da vítima. Então, esse que é o furto de bagatela, aplicação do princípio da insignificância. Formalmente é furto, formalmente teve subtração de coisa alheia móvel, mas materialmente
substancialmente, não houve furto, não afetou o patrimônio da vítima. Além disso, o famoso furto famélico, né? O que é o furto famélico? O furto famélico é aquele furto onde a pessoa subtrai para poder matar a sua fome, né? O furto famélico é aquele furto realizado em estado de necessidade. Raramente isso é reconhecido pela jurisprudência, né, como sendo um estado de necessidade, mesmo porque no estado de necessidade existe a questão da inevitabilidade. É dizer assim, peraí, mas para você se alimentar só havia esse jeito? Né, para você se alimentar só havia essa maneira para você se alimentar? Por isso que a jurisprudência não reconhece, porque vão dizer que não, que ele poderia ter feito isso, ter feito aquilo, ou seja, para reconhecer estado de necessidade tem que ser algo inevitável, é um dos requisitos para reconhecimento de estado de necessidade, lá do artigo 24 do Código Penal. Além disso, uma outra figura criada também pela doutrina e pela jurisprudência, que você não encontra escrito ali dentro do artigo 155, o famoso furto de uso, né, onde a pessoa subtrai, mas não é para si nem para outra, ela simplesmente tira, utiliza e devolve. Né, o furto de uso também se encaixa nesse conceito. Normalmente, né, a gente verifica na jurisprudência o furto de uso, verifica alguns requisitos, o objeto tem que ser retirado daquele local e devolvido naquele local de maneira íntegra, ou seja, o objeto tem que estar íntegro, não pode estar danificado, e algumas jurisprudências assim o exigem, sem sequer que a vítima tenha dado falta. Tá? Então, o furto de uso também é uma figura conhecida aí quando se fala em crime de furto, crimes contra o patrimônio. Além do furto simples, nós encontramos também ali no artigo 155, parágrafo 1º, a figura do furto noturno, que é, né, a jurisprudência e a doutrina vão colocar ali o furto noturno como sendo o furto realizado durante o repouso. Né? Hoje em dia tem pouca aplicabilidade, mesmo porque os furtos hoje em dia são furtos qualificados, previstos lá no parágrafo 4º, nós já falaremos sobre ele, e essa causa de aumento do parágrafo 1º do artigo 155, ela não combina, ela não incide juntamente com o parágrafo 4º, ou seja, a existência do parágrafo 4º afasta a aplicação do furto noturno, pelo menos é isso que diz a melhor jurisprudência. Mas o furto noturno seria aquele caracterizado ou mais punido em razão do agente, né, do ladrão, ter se aproveitado no momento de repouso, onde a vigilância é menor, para praticar o furto. E isso aí o legislador, naquela época, onde se escreveu o Código Penal, e lá vai, 1940, naquela época isso aí se entendeu como sendo algo mais reprovável, e aí nós encontramos então a figura do furto noturno como sendo lá uma causa de aumento de pena. Além do furto noturno, nós temos também, no parágrafo 2º, o famoso furto privilegiado, que a doutrina e a jurisprudência falam, né? É o furto de coisa de pequeno valor, e o candidato não pode confundir. Pequeno valor é uma coisa, ínfimo valor é outra. Furto privilegiado, coisa de pequeno valor, desde que não seja ínfimo, porque o valor ínfimo, o valor irrisório, leva ao que a gente mencionou agora há pouco, né? No furto de bagatela, do princípio da insignificância. Então, se o valor da coisa subtraída é ridículo, aquele valor é ínfimo, isso aí é furto de bagatela, princípio da insignificância. Agora, se a coisa é de pequeno valor, nós podemos pensar na figura do furto privilegiado, que nada mais é do que, o que mais se adota hoje em dia, uma causa de diminuição de pena. Mas tome cuidado, lá no artigo 155, parágrafo 2º, que trata do furto privilegiado, o legislador ele coloca para o juiz 3 opções. Reconhecendo-se o furto privilegiado, e para que seja reconhecido tem que ser coisa de pequeno valor, a pessoa tem que ser primária, reconhecendo-se o furto privilegiado, o juiz pode ou reduzir a pena, que normalmente é a opção que ele mais adota atualmente, redução da pena, ou aplicar só a pena de multa, ou ainda substituir reclusão por detenção. Esta última opção que o juiz tem de efeito prático nenhum, na verdade. Então, por isso que cuidado no concurso. O furto privilegiado é causa de diminuição de pena? Sim, mas lembre-se que não é só isso. O juiz, em vez de diminuir a pena, ele pode aplicar só a pena de multa. É uma das opções que o legislador entregou ao juiz nessa figura do furto privilegiado. No parágrafo 3º do artigo 155, nós temos ali o tal do furto equiparado. O que é o furto equiparado? Na verdade, ele equipara qualquer forma de energia à coisa alheia móvel. Por exemplo, o furto de energia elétrica é considerado furto, porque a energia elétrica, apesar de não ser algo tocável, né, algo palpável, ela tem valor econômico. E o furto de energia elétrica, portanto, é equiparado, né, por isso que é chamado de furto equiparado. Equipara-se a coisa alheia móvel qualquer forma de energia, óbvio, desde que tenha
valor econômico. Nesse ponto, inclusive, é discutível aí o aluno aprofundar um pouco mais o estudo para analisar o furto de sinal de televisão paga, né? Isso aí foi um tema muito discutido e o que se invocava ali é que você furtar, desviar o sinal de televisão ou configurava esse tipo de furto equiparado, ou configurava o crime de estelionato, né, ou ainda fato atípico. E eu adianto para vocês que existe uma natural tendência de dizer que esse desvio de sinal, né, de televisão paga tem sido considerado, né, não digo de maneira pacífica, mas tem sido considerado como sendo um fato atípico. Porque, veja, não teve diminuição de patrimônio. Né? A empresa que fornece aquele sinal não teve diminuído o patrimônio. Isso que diz a jurisprudência. Talvez ela tenha deixado de ganhar, mas diminuir o patrimônio dela não foi diminuído. Então é um tema muito polêmico aí dentro desse furto equiparado. Além do furto equiparado, nós encontramos também, no parágrafo 4º, o furto qualificado. E veja que são várias as formas de qualificadora do furto, né? Nós temos ali a qualificadora pelo concurso de pessoas, né? 2 pessoas furtando, o legislador entendeu mais reprovável e incidiu isso dentro de uma figura qualificada. Lembrando que se trata realmente de uma figura qualificada, uma figura que tem pena própria. O parágrafo 4º do artigo 155 tem a pena do parágrafo 4º. É uma pena diferente da pena do caput. Por isso que é considerado uma qualificadora em sentido estrito. Nós temos a qualificadora do concurso de pessoas, como eu mencionei. Nós temos a qualificadora da chave falsa, né, que vira e mexe, aparece por aí, principalmente na ignição de veículos e tal. Nós temos a qualificadora da confiança, né? Então, existem várias qualificadoras ali no parágrafo 4º e eu ouso dizer para os candidatos que, na prática, né, no dia a dia, na jurisprudência, você vê esse reflexo, é muito mais ocorrente o furto qualificado do que propriamente o furto simples. O furto simples ele acaba virando até uma figura subsidiária, uma figura de reserva. Quando não tem qualificadora, acaba jogando no furto simples. Mas a maioria dos furtos são furtos qualificados. A qualificadora do rompimento de obstáculo, que também é muito incidente aí, né? Furto em residência, a pessoa faz lá, rompe a fechadura e tal, acaba incidindo na qualificadora do rompimento de obstáculo. Além disso, né, com relação ao crime de furto, né, essas figuras oficiais, né, que nós temos lá, furto simples, privilegiado, né, furto equiparado, furto qualificado, nós temos também as figuras que foram mencionadas já, que é o furto de bagatela, o furto falimentar, o furto de uso. Então, recomendo ao candidato aí que, lendo lá o manual, lendo o Código Penal comentado, estudando para a prova, verifique também essas figuras que estão fora do Código Penal, que são criações da doutrina e da jurisprudência. Importante uma análise aqui para fazer uma diferenciação entre o furto mediante fraude, que é um furto qualificado, crime de estelionato e o crime de apropriação indébita. São 3 figuras muito parecidas, os concursos costumam explorar isso aí. Furto mediante fraude versus estelionato. Veja que o que é comum entre os dois? Os dois têm o elemento fraude compondo esses crimes. Furto mediante fraude, logicamente, o nome já diz, tem fraude. E o estelionato, que é a fraude em pessoa. Então, como se faz para diferenciar? Existe muita dúvida na doutrina e na jurisprudência para fazer essa diferenciação entre o estelionato e o furto mediante fraude. Mas um dos critérios a ser adotado é que, no furto qualificado pela fraude, a fraude é usada para diminuir a vigilância da vítima. Fazer com que a vítima baixe a guarda, aí o ladrão, aproveitando que a vítima baixou a guarda, ele subtrai, né, o objeto. Um exemplo simples, mas para você lembrar. O ladrão vira para o motorista e fala, olha, o seu pneu está murcho. O motorista desce do carro para olhar o pneu, tá vendo? Diminuiu a guarda, saiu do volante. O ladrão aproveita, entra no carro e vai embora. Isso é furto mediante fraude. Foi usado o engano, foi usado o engodo para que a vítima diminuísse a guarda e para que ocorresse subtração. Já é diferente no estelionato. No estelionato, a fraude é usada para iludir a vítima. A vítima, inclusive, no estelionato, alguns dos estelionatos, ela pensa que está fazendo um negocião, né? A vítima pensa que está levando vantagem. O exemplo lá dos golpes, né? O golpe do bilhete e tal. Normalmente, a fraude, né? O ardil, a lábia, é usado para iludir a vítima e a vítima, em alguns desses estelionatos, inclusive, entrega o bem espontaneamente, com um sorriso de orelha a orelha, né? Essa é a diferença entre um e outro. No furto mediante fraude, a fraude é usada para diminuir a vigilância, tá? E no estelionato, a fraude é usada para enganar a vítima e até mesmo convencer a vítima a se dispor do bem.
e é assim que você faz a diferença. Quando essa diferença é possível, você vai encontrar, é só você estudar que você vai ver, vai encontrar muita confusão ali na doutrina e na jurisprudência. E por fim, o crime de apropriação indébita, que é muito parecido com esses outros crimes, né? São crimes que não usam de violência nem grave ameaça, então entra o crime de apropriação indébita. O que o candidato deve guardar? A apropriação indébita, na verdade, não era para virar crime. A pessoa lá, o autor da apropriação indébita, a pessoa que se apropria indevidamente, ele inicialmente está de boa fé. Aí, depois que a vítima vai embora, depois que a vítima se afasta, é que inverte o ânimo dele. Ele recebe aquilo de boa fé. A pessoa que recebeu a sua televisão para consertar, recebeu aquilo de boa fé, né? Imaginando que vai consertar e vai devolver. Você sai da loja onde você deixou a televisão para consertar, e dentro da mente do autor, e por isso que o momento consumativo é bem complicado, né? É interno, ele é subjetivo, o momento consumativo da apropriação. É quando se inverte o ânimos, né? Ele passa a agir como se dono fosse. Ele recebeu aquilo para consertar e de repente ele fala, não, agora eu não vou devolver mais. Nesse momento ocorre a apropriação indébita. Então é importante lembrar, no estelionato a má-fé é desde o início. No estelionato a pessoa já vai de caso pensado para praticar o estelionato. Já na apropriação indébita não. A má-fé ela surge depois do recebimento da coisa. A pessoa entra na posse da coisa de boa fé e depois ela inverte o ânimo, né, e acaba agindo como se dono fosse. É o famoso animus domini, né, que existe ali na apropriação indébita. Ainda dentro dos crimes patrimoniais, né, nós temos os crimes patrimoniais, né, com violência, né, que é importante destacar o crime de roubo, o crime de extorsão e o crime de extorsão mediante sequestro. Esses três crimes aí, né, que vão encerrar a abordagem dos crimes contra o patrimônio. Bom, o roubo. Nós temos várias figuras dentro do artigo 157, que é o artigo lá, o tipo penal do roubo, né? Roubo simples, que é um 157 caput, né? Subtrair é muito parecido com o furto, só que aí vai ter o elemento violência ali. Subtrair mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel, tá? Na verdade, o roubo, ele pode existir com três tipos de violência. A violência física, e quando o Código fala violência, o Código Penal usa o termo violência, ele está se referindo à violência física. Grave ameaça, que é a violência moral, e a chamada, né, e a conhecida violência imprópria, que é aquela forma de violência que é uma violência disfarçada. Você diminui ou impossibilita a vítima de reagir. É o famoso Boa Noite Cinderela, né? Colocar algum remédio lá no drink da vítima, a vítima adormece e aí com a vítima adormecida as pessoas praticam o roubo. Então veja, três tipos de violência para configurar no roubo. Violência propriamente dita, que é a violência real, violência física, a violência moral, que é a grave ameaça, tá? E a violência imprópria, que é aquela forma, qualquer maneira de diminuir, né, ou anular mesmo a possibilidade da vítima reagir. O exemplo disso aí é o Boa Noite Cinderela. Dentro do roubo, né, você tem o roubo simples, que é o artigo 157 caput, você tem o artigo 157 parágrafo 1º, que é o famoso roubo impróprio, que aliás gera muita confusão. O roubo impróprio, para você guardar, para o candidato guardar, não era para ser um roubo, era para ser um furto. A pessoa entrou na casa, separou o que ia levar, o ladrão entrou na casa, separou os objetos que pretendia levar, e na hora que está indo embora, ou seja, depois que ele fez a tirada, já tinha feito a subtração, ele se depara com a vítima, ou se depara com alguém que vai oferecer resistência. E para ele garantir a sua impunidade, ou para garantir o proveito do crime, ele acaba entrando em luta corporal com a vítima, ou então ameaça a vítima. Então o roubo impróprio lá do parágrafo 1º, guarde o candidato aí, a violência ou a grave ameaça é aplicada depois da subtração. Por isso que é diferente do roubo comum, vamos dizer assim, porque no roubo comum a violência e a grave ameaça é aplicada antes ou concomitante à subtração. E já no roubo impróprio, a violência ou grave ameaça é aplicada depois da subtração, depois que ele já tinha separado os objetos que ele pretendia levar. Além do roubo impróprio, que é o parágrafo 1º, nós vamos encontrar o roubo, entre aspas, qualificado, que é aquele previsto no parágrafo 2º. Por que eu mencionei aqui qualificado entre aspas? Porque de fato não se trata de uma qualificadora. Não é qualificador no sentido estrito da palavra, é uma causa de aumento de pena. Qualificado, disse do crime, que tem pena própria. E no roubo qualificado não existe pena própria, na verdade existe uma causa de aumento. Aumenta-se de tanto a tanto, caso incida em alguma qualificadora. E uma das qualificadoras, entre aspas, mais conhecidas no roubo é o roubo com uso de arma. E nisso aí se faz muita confusão. Veja que para se praticar um roubo, não é necessário que haja arma, e muito menos arma de fogo. O roubo ele se contenta para a sua tipificação
com o emprego de violência, com o emprego de grave ameaça. Ainda que essa violência seja uma violência manual, né, a grave ameaça seja uma grave ameaça exercida sem arma. Então, o roubo não prescinde que haja arma. Agora, se a pessoa, para praticar a violência ou grave ameaça, usou de arma, aí vai incidir essa causa de aumento. Então, essa qualificadora do roubo é uma das mais conhecidas, tá? O roubo qualificado, entre aspas, com uso de arma. E aí entra a discussão da arma de brinquedo, né, e o posicionamento hoje pacífico em dizer que o roubo com arma de brinquedo é roubo, é artigo 157 caput, mas não é roubo com uso de arma, não é roubo qualificado, porque a arma de brinquedo, segundo entende a jurisprudência, a arma de brinquedo não é arma, é brinquedo. Então, viraria um roubo simples isso aí, mas não deixa de ser roubo. Extorsão. Muita confusão entre roubo e extorsão e é importante o candidato destacar algumas diferenças. Uma diferença destacável. O crime de roubo, qual que é o verbo? Subtrair. É um crime, né, é um verbo tipicamente, naturalmente, material. Para que se consuma o crime de roubo, tem que ter a subtração, tem que ter essa tirada. E o crime de extorsão, não. No crime de extorsão, você encontra o verbo constranger. Então, veja que a extorsão ela é um crime formal. Basta o constrangimento que esse crime já está consumado. Vale dizer, o roubo é a tirada violenta. E a extorsão? A extorsão é a chantagem. Olha, ou você me dá 20 mil reais, ou então eu jogo as suas fotos na internet. Esse é o típico caso de extorsão, onde existe uma chantagem. Só do fato de você constranger a vítima, atemorizar a vítima, já está consumado. Independentemente se a vítima vai aquecer, né, vai entregar o dinheiro ou não. O verbo é constranger. Deixou a vítima intimidada, já está consumada a extorsão. E já no roubo não, o roubo é um crime material, exige para sua consumação a mudança no mundo natural, ou seja, o resultado naturalístico. O roubo exige o resultado naturalístico, a extorsão não. A extorsão ela se contenta com a mera possibilidade desse resultado, ou seja, constrangeu a vítima por telefone, já está consumada a extorsão. Essa é uma das principais diferenças entre roubo e extorsão, né? No roubo, sendo material, exige-se resultado naturalístico. Na extorsão, sendo um crime formal, não se exige o resultado naturalístico, basta o mero constrangimento. E por fim, ainda nesse campo da extorsão, importante lembrar, sequestro relâmpago. O que vem a ser o sequestro relâmpago? Aquela situação onde a vítima é abordada por chantagistas, vamos colocar assim, é colocada no banco de trás do carro e sai pela cidade, né, sendo humilhada ali pelos ladrões e tal, sendo subjugada pelos ladrões, ela sai pela cidade fazendo saques nos diversos caixas eletrônicos. Isso aí é considerado uma extorsão e não um roubo. Por quê? Principal destaque, na extorsão, né, outra diferença que eu reputo como uma das principais também, na extorsão é imprescindível que a vítima, entre aspas, colabore. No roubo, não. No roubo, a vítima colaborando ou não, o ladrão vai lá e vai tirar a carteira, né? Já na extorsão, não. A vítima tem que colaborar. Vou dar um exemplo. Coloca um revólver na cabeça e fala, assina o cheque. Isso é extorsão, porque se a vítima não assinar o cheque, não vai conseguir o resultado patrimonial. Isso é uma extorsão. Ou ainda, e aí chega onde eu quero, me dá a senha do cartão. Isso é uma extorsão, porque se a vítima não der a senha, não vai conseguir realizar o saque. Então, outra diferença, e uma das principais diferenças é exatamente essa. No roubo, a conduta da vítima, a colaboração da vítima é irrelevante. Já na extorsão, a colaboração dela, a conduta dela é imprescindível para o sucesso patrimonial. Não é imprescindível para a consumação, é imprescindível para o sucesso patrimonial da extorsão. E nesse caso, então, é que se entra, né, que se cogita do famoso sequestro relâmpago. Porque para que o ladrão consiga sacar dinheiro, é necessário que a vítima colabore entregando a senha. Por fim, artigo 159 do Código Penal, não confunda as figuras, para você diferenciar a extorsão, 158, de extorsão mediante sequestro, 159, na extorsão mediante sequestro você tem necessariamente 3 pessoas agindo ali. Agindo em que sentido? Um chantagista, que é a pessoa que vai ligar para a família exigindo dinheiro, a vítima de patrimônio, que é o pai da menina que está sequestrada, que é quem vai pagar o preço do resgate, e a vítima de cativeiro. Então, para você diferenciar a extorsão de extorsão mediante sequestro, na verdade o que eu estou falando aqui é óbvio, mas é bom você destacar isso, necessariamente eu tenho que ter uma vítima sequestrada em cativeiro, que ela é diferente da vítima que está sendo chantageada no dinheiro. Então, o sequestrador ele liga para o pai exigindo dinheiro,
e a menina está no cativeiro. Então você vê 3 pessoas pelo menos agindo. Crimes sexuais. Importante o candidato estudar esse tópico. Houve modificações recentes no Código Penal. Em especial, eu destaco aí o crime de estupro, né, que hoje, em razão da nova tipificação, o estupro pode ter como sujeito ativo homem ou mulher, pode ter como sujeito passivo homem ou mulher. O estupro ele contempla como atos de estupro qualquer ato libidinoso além da conjunção carnal. Antigamente não era assim, estupro era conjunção carnal. E atentado violento ao pudor era ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então é importante o candidato lembrar essas diferenças. Destaque para o estupro de vulnerável, onde a vítima é uma pessoa especial, o vulnerável, né, que é o menor de 14 anos. Inclusive é importante destacar, né, não se fala mais em presunção de violência, que era o que se usava antigamente. O menor de 14 anos presume-se que ele foi violentado. Não precisa mais falar, só o ato de manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos, independente se presume ou não a violência, só o ato da realização sexual em si, só esse ato já é considerado estupro, né? Artigo 217-A. Né? Então é importante o candidato lembrar, né, essas mudanças dos crimes sexuais que estão tendo aí ampla implicação, né, no dia a dia do delegado de polícia. O crime de violação sexual mediante fraude, que também é muito importante, que nesse caso houve um abuso sexual, né, mas não foi usado nem de violência, nem de grave ameaça, foi usado uma fraude, um engano. Né? Então a pessoa ela convence a vítima, né, a se deitar com ela usando de uma fraude. Tá? Então esse crime é muito importante aí. E também destaque para o crime de assédio sexual, que é um crime relativamente novo, é um crime, entre aspas, moderno, né, presente aí nas empresas e tal. É importante guardar que no assédio sexual se exige uma relação de subordinação, patrão e empregado, patroa, empregado, empregada. Tá? Então, existe essa relação de subordinação para configurar o assédio sexual. E, por fim, destaque especial, artigo 225 do Código Penal, onde você vai ter a ação penal relativa aos crimes sexuais. Lembrando que hoje a regra é a ação penal pública condicionada à representação. Estupro de vulnerável, ação penal pública incondicionada. Nos demais crimes sexuais, a regra é a ação penal pública condicionada à representação. Não é mais ação penal privada, hein? Isso também foi mudado. E um capítulo especial, né, aos candidatos aí, nos concursos públicos em geral e notadamente aí para o concurso para delegado de polícia do Estado do Paraná. Especial atenção aos crimes contra a administração pública. É o título 11 lá da parte especial do Código Penal. É o último título da parte especial, crimes contra a administração pública, onde você vai encontrar o crime de peculato, dentro do peculato, inclusive, peculato apropriação, né? Ou seja, o servidor público, né? Peculato é um crime próprio, é um crime funcional, só o servidor que pode praticar. No peculato, o servidor público se aproveita da sua função pública para se apropriar de um objeto que está sob a sua guarda, sob a sua custódia funcional. Peculato desvio, peculato furto, peculato culposo. Então existem várias figuras ali no crime de peculato, artigo 312 do Código Penal, e é um dos preferidos das bancas em geral, em concurso em geral, em especial o concurso para delegado de polícia. Também os crimes de corrupção passiva e concussão. Saber que na corrupção passiva o que existe ali é um diálogo horizontal. É como se fosse um acordo, né, entre o funcionário público e o particular, corrupção passiva. Já na concussão, não. Na concussão é a exigência, o diálogo é vertical, é de cima para baixo. O funcionário público usa do metus autoritatis, né, do medo da autoridade, para exigir uma vantagem indevida. Já na corrupção passiva, não, você tem o solicitar vantagem indevida. Bom, não confunda com a corrupção ativa, artigo 333 lá do Código Penal, que na corrupção ativa aí já muda a figura. Quem que é o sujeito ativo, quem que pratica o crime de corrupção ativa? Aí é o particular que está corrompendo o servidor público. Então é importante saber essa distinção. Corrupção passiva, artigo 317. Corrupção ativa, particular, artigo 333. E a concussão está no artigo 316. São 3 artigos muito importantes para o candidato levar para a prova. Além disso, e ainda dentro dos crimes funcionais, né, crimes praticados por funcionário público contra a administração, os crimes de prevaricação, 319, e condescendência criminosa, que é uma espécie de prevaricação também no artigo 320.
Mudando de capítulo, né? Crimes praticados por particular contra a administração. Agora é o particular que está praticando o crime. O sujeito ativo é um particular. Desobediência, desacato e resistência. São crimes, inclusive, do dia a dia da autoridade policial, né? Que algumas vezes é desacatada, algumas vezes sofre resistência, né? A pessoa ela resiste de maneira violenta, aí entra lá o crime de resistência, artigo 329. Então dá uma olhadinha também nesses 3 crimes: desobediência, desacato e resistência. E por fim, né, crimes também praticados por particulares, dentro desse título maior, crimes contra a administração pública, mas em especial a administração da justiça, que também é algo muito próximo da autoridade policial, mexe com isso no dia a dia. Os crimes de denunciação caluniosa, né, a pessoa que procura a delegacia de polícia faz ali um BO mentiroso, só para poder atingir um desafeto, denunciação caluniosa, ou seja, ela inaugura, né, ela inicia um procedimento investigativo, por exemplo, somente para atingir, né, o seu inimigo, o seu desafeto, denunciação caluniosa. Autoacusação falsa, a pessoa que se autoincrimina, autoacusação falsa. Falsa comunicação de crime de contravenção, a pessoa que comunica falsamente à autoridade policial, no caso aí, na verdade não precisa ser a autoridade policial, mas ela comunica falsamente a ocorrência de crime ou de contravenção. Então esses 3 crimes também, eles andam de mão dadas: denunciação caluniosa, autoacusação falsa e falsa comunicação de crime e de contravenção. Uma olhadinha especial neles lá. E não poderia deixar de ser, né, apenas para o candidato anotar e fazer uma leitura, são tipos penais relativamente novos, nem existe muita produção ainda jurisprudencial e nem doutrinária em cima desses tipos penais, mas eu peço que o candidato tome nota. Artigo 135-A do Código Penal, que é aquele crime, né, que torna criminosa a conduta do hospital, do gerente lá do hospital, que exige o chequinho lá para que a pessoa seja internada, o cheque calção, o cheque garantia. Então, esse condicionamento na hora de que a pessoa fique lá internada no hospital, deixar o cheque, né, como garantia, é uma conduta tipificada no artigo 135-A. O artigo 154-A, invasão de dispositivo informático, que inclusive veio, né, em razão de uma lei, né, que acabou aí ganhando o nome até de uma artista nacional, porque foram divulgadas fotografias dessa artista na internet, artigo 154-A. Artigo 266, que também, né, modificou, né, esse artigo 266 para incluir ali a interrupção ou perturbação de serviço telemático, serviço informático, então também tem a ver com os crimes cibernéticos, né? O artigo 288-A, que foi, né, criado em razão da morte daquela juíza no Rio de Janeiro, né, até leva o nome ali simbólico da juíza, né, Patrícia Scioli. Então, a morte da juíza, ela acarretou numa lei, aliás, isso é infelizmente ou felizmente, não sei, é muito comum no Brasil, né, em razão de um fato violento, acaba a lei recebendo o nome daquela pessoa. Então, o artigo 288-A, que fala lá do crime de milícia privada. O candidato também, por ser um crime novo, fique atento com isso, pode ser que o examinador cobre. Você sabe que o concurso público adora novidades. E o parágrafo único do artigo 298, falsificação de cartão de débito, falsificação de cartão de crédito, que até então a nossa legislação não contemplava esse tipo de falsificação. É um crime de falsidade, né? Falsidade documental, mas lá não estava embutido o cartão de crédito. Então era necessário fazer uma ginástica para incluir na falsificação documental o cartão de crédito. Hoje não é preciso mais porque o próprio tipo penal já contempla a falsificação do cartão magnético. E por fim o artigo 311-A, que diz respeito aos concurseiros em geral, que trata aí das fraudes em certames de interesse público, 311-A. É um crime também relativamente novo, vale a pena o candidato dar uma lida, dar uma pesquisada e levar isso para a prova. No mais, senhores, desejo a todos uma ótima prova. Esta aula teve por objetivo, acredito que foi cumprido, ressaltar alguns pontos, né, importantes da parte especial do Código Penal. Sugiro aí para aprofundar mais o assunto, resolução de questões e a letra da lei e boa prova objetiva e vê-los aí com certeza na segunda fase. Muito obrigado.